Você sabia que um dos maiores ídolos da história do Vasco quase foi jogar no São Paulo? Você sabia também que ele veio para o Vasco para ser reserva e ele não veio como contratação principal? É isso que você vai descobrir agora no canal. E aí, família, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, um canal que vai trazer muita história, muita curiosidade para vocês a respeito do nosso querido Vasco da Gama. Já vou pedindo para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar nos grupos para ajudar a gente a trazer um conteúdo de qualidade, beleza? Bom, a gente não poderia começar melhor o canal, dar pontapé inicial aqui no canal, falando desse monstro sagrado do futebol. Rei, para nós vascaínos, é ele mesmo, Juninho Pernambucano. Bom, aqui você vai saber algumas curiosidades sobre a carreira dele e a gente vai dar ênfase na passagem super, mega e multicampeã dele pelo nosso querido Vasco da Gama. Mas antes, aqui nesse canal também é cultura, e sempre que a gente for estudar um pouco a história do Vasco, a gente vai escutar boa música, entendeu? E eu não poderia começar o canal sem antes falar da banda mais vascaína de todos os tempos, hein? Tô falando deles, Catedral. Nós vamos passar o vídeo aqui escutando Catedral, beleza? Se você não conhece ainda a banda, corre lá no Spotify, no YouTube, conhece o trabalho dos caras aí. Mais de 35 anos de carreira e os caras são muito vascaínos, eles são tão vascaínos quanto eu e você. Bora pro vídeo. Juninho Pernambucano, nome completo. Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no dia 30 de janeiro de 1975. Desde pequeno, demonstrava paixão pelo futebol. Ele cresceu em um ambiente simples e começou a jogar bola nas ruas e quadras do bairro, como a maioria dos garotos nordestinos da época. Seu talento chamou a atenção ainda na infância, principalmente pela inteligência com a bola nos pés e pela boa finalização. Aos 13 anos, Juninho entrou nas categorias de base do Sport Clube do Recife, um dos grandes clubes do estado. No início, jogava como meia e se destacava pela visão de jogo. Aos 17, já estava integrado ao time profissional. No esporte, Juninho já mostrou talento. Em 1994, viveu o que muitos consideram uma geração de ouro do clube, com jogadores como Leonardo e Chiquinho. Naquele ano, conquistaram o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Suas atuações chamaram a atenção de grandes clubes do Brasil, e foi assim que o Vasco entrou em cena. Agora vamos para algumas curiosidades da carreira do Reizinho. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal. E já deixa nos comentários qual ídolo do Vasco você quer ver aqui no canal 97. Você sabe de onde vem o apelido? O pernambucano vem por conta de sua origem em Recife, Pernambuco, para distingui-lo de outros Juninhos. Ele começou jogando futsal num time chamado Albatroz, no condomínio onde morava, no bairro da Boa Vista, no Recife. Juninho, aos 13 anos, cortou a numeração de um ingresso antigo e colou em cima do carnê que dava acesso para as cadeiras, e assim conseguiu ir à partida final do Brasileiro junto com a irmã, os primos e amigos. Estreou com 18 anos no time principal do esporte. Você sabia que, quando foi contratado pelo Vasco em 1995, não foi a contratação principal? Na verdade, o Vasco estava interessado em seu companheiro de equipe Leonardo, mas o Sport só aceitava negociar Leonardo se Juninho fosse incluído. Leonardo depois foi negociado com o Palmeiras e o Juninho ficou e se tornou o rei do Vasco. Fez o primeiro jogo pelo Vasco sem contrato. Antes da estreia oficial, Juninho jogou pelo Vasco em um amistoso contra o Corinthians do Rio Grande do Norte, em 19 de julho de 1995, durante excursão pelo Nordeste. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Richardson. Segundo o próprio Juninho, ele ainda não tinha nem contrato assinado com o clube na época.
o Vasco perdeu por 1-0. Marcou um golaço na estreia. Em 26 de agosto de 1995, Juninho Pernambucano estreou oficialmente pelo Vasco com um gol marcante na vitória por 5-3 sobre o Santos, na Vila Belmiro. Após cortar uma tentativa de drible de Ian, Juninho marcou de fora da área, com seu característico chute de chapa, vencendo o goleiro Edinho. Vestiu a camisa 11 no primeiro jogo. Apesar de ter se consagrado com a camisa 8 do Vasco, Juninho estreou pelo clube utilizando a camisa 11 naquela partida com o Santos, em que saiu no segundo tempo, substituído por Giovani. Você sabe o porquê do Juninho usar a camisa 31? Em 2000, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Mercosul, Juninho vestiu um número inusitado, o 31. O motivo? Ele fechou uma parceria com uma empresa telefônica chamada Telemar, que na época estava sendo lançada. Para discar para outro estado, a pessoa tinha que colocar o número 31 na frente. Teve dificuldades de adaptação ao Rio de Janeiro. Juninho mudou-se para o Rio com sua esposa, Renata, então grávida, e enfrentou dificuldades de adaptação. Seu pai, marinheiro e associado do Vasco desde 1958, morou com ele por 6 meses em 1996. O zagueiro Ricardo Rocha, também pernambucano, ajudou os dois a se adaptarem ao novo ambiente. Enfrentou Guardiola e fez gol no Barcelona pelo Vasco. Em agosto de 1995, Juninho Pernambucano conquistou, junto com o Vasco, o troféu Cidade Palma de Maiorca. O jogo mais marcante dessa conquista, no entanto, foi a semifinal, contra o Barcelona treinado pelo holandês Johan Cruyff, e que tinha Guardiola como jogador. No jogo, Juninho teve a oportunidade de cobrar uma falta perigosa e, na decisão por pênaltis, converteu sua cobrança, ajudando o Vasco a vencer por 4-0-2, garantindo a vaga na final. Você sabia que o Reizinho já disputou 2 partidas no mesmo dia e em países diferentes? Em 7 de setembro de 1999, Juninho Pernambucano viveu um feito histórico ao atuar em 2 partidas no mesmo dia e em países diferentes. Pela seleção, entrou no segundo tempo do amistoso contra a Argentina, em Porto Alegre, vencido por 4-2. Após o jogo, embarcou para Montevidéu e, à noite, disputou a final da Copa Mercosul pelo Vasco contra o Nacional Uru, em uma derrota por 3-0. Juninho fez apenas um gol em Copas. No dia 22 de junho de 2006, Juninho Pernambucano marcou seu único gol em Copas do Mundo. Na goleada do Brasil por 4-1 contra o Japão, pela terceira rodada da fase de grupos, o ex-meia balançou as redes, uma de suas maiores especialidades. O gol foi o da virada brasileira e se tornou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na seleção. No total, Juninho marcou 7 gols em 43 partidas pela seleção. Na Copa do Mundo, após o gol com o Japão, ganhou espaço no time comandado por Carlos Alberto Parreira. Foi titular na vaga de Adriano na decisiva partida com a França pelas quartas de final. Após a eliminação na Copa do Mundo de 2006, Juninho pediu para não ser mais convocado, se aposentando da seleção. Segundo ele, que tinha 31 anos na época, o objetivo era dar espaço aos mais novos. Anos mais tarde, já como comentarista, o ex-jogador voltou ao tema e disse que, algumas vezes, batia o arrependimento pela atitude, porque se sentia em condições de disputar mais uma Copa. Pelo Vasco da Gama, Juninho construiu uma trajetória de títulos para o clube e idolatria com a torcida vascaína. Juninho, claro, fez parte da equipe do Vasco campeã da Copa Mercosul de 2000, um dos títulos importantes de sua carreira pelo clube carioca. Ele esteve presente na finalíssima contra o Palmeiras, a histórica virada para 4-3, após estar perdendo por 3-0, considerada por muitos a maior virada da história do futebol. Juninho recebeu o apelido de Reizinho da Colina pelos torcedores do Vasco, em referência à sua habilidade técnica e importância para o clube. Foi no Brasileiro de 1997 que as arquibancadas de São Januário começaram a gritar: "Ei, ei, ei, Juninho é nosso rei!" E assim ficou.
Tá gostando de saber mais da vida do Rei da Colina? Então já se inscreve no canal e clica no botão Hypar. Voltando para o ano de 1998, viveu um ano de ouro. Juninho Pernambucano teve um ano incrível, com a conquista do Campeonato Carioca e da inédita Copa Libertadores pelo Vasco. Juninho teve papel crucial na conquista do torneio continental, incluindo 2 assistências na final contra o Barcelona de Guayaquil. Mas não foi só isso. Marcou um golaço que virou música. Antes de chegar à final, ele fez história. Juninho marcou um gol de falta inesquecível contra o River Plate, no Monumental de Núñez, nas semifinais da Libertadores. O gol, que empatou a partida, é considerado um dos mais importantes da história do Vasco, sendo lembrado até hoje com uma canção cantada pela torcida. Essa vitória garantiu a classificação para a decisão. Juninho deixou o Vasco em 2001 em meio a uma saída conturbada, marcada por desentendimentos com a diretoria do clube. Ele entrou com uma ação judicial contra o clube, sendo o primeiro jogador brasileiro a fazer isso após a instituição da Lei Pelé. Como resultado, ficou um período sem atuar quando foi para o futebol francês. Você sabia que Juninho é o maior ídolo da história do Lyon da França? Isso mesmo. Após chegar no clube francês em 2001, Juninho foi campeão francês por inacreditáveis 7 vezes seguidas, se consolidando como o maior da história do clube. Depois que Juninho deixou a França, o Lyon não foi mais campeão francês. Agora uma curiosidade surpreendente. Andrea Pirlo, craque italiano, afirmou ter estudado os métodos de cobrança de falta de Juninho, admirando sua técnica refinada. E falando de faltas, Juninho é considerado por muitos o melhor batedor de faltas da história do futebol, marcando incríveis 72 gols em sua carreira. Voltou ao Vasco em 2011, recebendo R$600. Aos 36 anos, após encerrar seu ciclo no futebol internacional, Juninho retornou ao Vasco da Gama em 2011, com um salário simbólico de aproximadamente R$600 por mês, mais bonificações por metas alcançadas, com premiações vinculadas aos resultados do time no Campeonato Brasileiro. De fato, o Meia conseguiu levar o clube a conquistar a vaga na Libertadores de 2012. E no seu jogo de estreia, marcou gol de falta contra o Corinthians. Antes de voltar ao Vasco, Juninho recebeu proposta do São Paulo em 2009, mas negou pois queria voltar para o Gigante da Colina. Em dezembro de 2012, deixou o Vasco alegando um ambiente sujo. Foi contratado pelo New York Red Bulls, mas ficou apenas 6 meses, retornando ao Vasco. Infelizmente, a forma que Juninho se despediu do futebol e do torcedor vascaíno foi muito abaixo do tamanho da sua idolatria. Ele reestreou no dia 21 de julho de 2013, marcando um gol e dando uma assistência na vitória sobre o Fluminense. Sua última partida aconteceu na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, contra o Santos, quando se lesionou e foi substituído após apenas 10 minutos. Juninho jogou 22 partidas nessa temporada, mas não pôde evitar o rebaixamento do Vasco. O Rei do Vasco encerrava ali sua trajetória no futebol. Depois de se aposentar, Juninho foi comentarista esportivo e dirigente de futebol. Hoje, aos 50 anos, mora nos Estados Unidos. Ainda é casado com sua primeira esposa e tem 3 netas. Juninho sempre será lembrado pela torcida do Vasco pelas suas conquistas, pelas suas jogadas, pelos seus belos gols de falta. E é claro, por jamais desrespeitar a camisa Cruz Maltina e nunca esconder seu amor pelo clube. Nosso final é simples, tchau. Então é isso, torcida. Se você gostou dessa viagem no tempo, curte, clica no botão hypar e se inscreve no canal 97. Abraços e saudações vascaínas. Até a próxima!